E pegando agora um pouco, né, eu fui pesquisar sobre você, por que você não concorreu ainda a um outro cargo político? Porque tem pessoas no MBL que ganharam muita projeção, e já foram eleitos deputados, tudo. Por que essa primeira experiência você quer vir direto como presidente? Porque acho que é o cargo que eu tenho que concorrer. Eu sou um líder, eu sempre fui. Na faculdade, eu era líder estudantil, fundei partido. No processo de impeachment da Dilma, eu era o líder do movimento. Eu fui vice-presidente do Comitê do Impeachment no Congresso Nacional. Eu sou uma pessoa que tem uma postura de liderança. Então, acho natural. Por exemplo, eu não me vejo sendo um deputado federal. Acho que não tem sentido eu ser um deputado federal. Minha função é organizar coisas maiores. Por exemplo, o que é um feito maior? Eu ganhar uma eleição para vereador, para deputado, no Senado, ou montar um partido político do zero. Com certeza montar um partido político. Isso é um poder político que as pessoas olham muito no curto prazo. De agora em diante. Como é que é esse processo, inclusive, para quem é leigo? Eu, por exemplo, já vi lá atrás quando o Novo fez, mas não me lembro. Eu sei que é muito complicado. Era mais fácil ainda naquela época. Naquela época você coletava as assinaturas, mandava pro cartório, você conseguia a validação no cartório e aquilo era mandado com certidões pro TSE, até você chegar no número necessário. Hoje você tem que coletar as assinaturas, o número de assinaturas necessárias é maior. Por volta de quantos, assim? Conosco foi 547 mil fichas validadas. Muita coisa. E quando você coleta, você tem que fazer uma pré-validação no sistema do TSE, que se tiver qualquer coisa errada no nome da pessoa que foi coletado, ele já derruba. E aí depois que é pré-validado, o sistema do TSE, e aí, acho que o teu público é um público inteligente, ele vai entender. Ele faz... existem a nação brasileira, estados, municípios, e os municípios têm diversos cartórios eleitorais. E tem as zonas eleitorais. Então, toda vez que você sobe no sistema do TSE uma ficha, essa ficha, ela é jogada dentro do sistema deles, dentro da zona eleitoral a qual aquele eleitor pertence, a pessoa que foi coletada a ficha. E aí, ele cria randomicamente lotes com as fichas. E você tem que obedecer, na hora de você entregar as fichas, os lotes. Então, não sou nem eu que organizo o lote para mandar pro cartório, eu tenho que ver o lote que o sistema do TSE criou. E aí é um caos, porque a forma como eu vou organizar um almoxarifado, ou como eu recebo as fichas, tem que obedecer a um critério que não é meu. Então, é um processo logístico colossal, existe uma perda muito grande em todo o processo, e o que a gente fez foi, olha, a gente não tem a grana, o que a gente tem? Militância e inteligência. Então vamos meter muita tecnologia no processo. Criamos uma API que conversava com o sistema do TSE pra gente fazer a pré-validação, já no momento da coleta, pra não perder tempo coletando fichas ruins. Começamos a metrificar... Bom, eu não vou ficar dando muitas dicas pra quem tá assistindo aqui, mas a gente começou a observar quais seriam os métodos mais eficientes pra gente coletar essas assinaturas, obedecendo a legislação eleitoral, que é muito restritiva, e como remunerar e premiar os melhores coletores. E aí a gente colocou milhares de jovens ao redor do Brasil coletando, e nós conseguimos, a gente coletou 800 mil assinaturas, poderia ter coletado 1 milhão se quisesse, e validamos com uma taxa muito alta de aprovação. A gente validou 600, no sistema bateu 600. Como de 800 para 547 mil é uma perda realmente bem grande. Mas eu validei 600 e ainda tinha mais no estoque, é que eu não mandei tudo. Entendi. Dos 800 se eu mandasse tudo, eu teria validado uns 640, então, por aí. São basicamente assinaturas de pessoas que querem esse partido. Então, é assim que você valida que você pode gerar um novo partido. Sim, eu tenho que ir na rua conversar com uma pessoa, convencer ela que ela tem que abrir um partido. Eu tenho um partido diferente, quero abrir esse partido, e você tem que me dar essa assinatura. E a pessoa tem que estar em conformidade, os dados dela tem que estar em conformidade com a Justiça Eleitoral. A assinatura que ela colocar tem que ser a mesma da Justiça Eleitoral, não do cartório que ela eventualmente abriu firma. O nome da mãe dela tem que estar batendo, eventualmente tem um nome de solteiro. Olha, é um caos. É feito para não acontecer. Mas a gente conseguiu cruzar. E aí eu acho que, do ponto de vista político, isso é um feito maior do que ganhar uma eleição. Eu já elegi vários rapazes no nosso time, várias moças. A gente sabe como ganhar eleições. Se eu quisesse fazer isso por mim, eu teria feito. Tanto que eu nem cuidava das minhas redes sociais. Aí agora eu comecei a cuidar, agora eu tô me comportando como pré-candidato. Então, acho que é uma coisa natural. Eu sempre tive uma postura de liderança e eu acho que não vejo, vamos dizer, nem necessidade de eu ter feito outras coisas. Até porque eu ter montado um partido, agora eu posso permitir que milhares de jovens no Brasil concorram. Isso tem um efeito em escala tão maior para as pessoas que nos defendem do que ser meramente eu próprio um candidato, que quando a gente olha, sabe, como um processo como um todo, realmente foi um feito bem grande. E vocês vão lançar candidatos a todos os postos políticos. Então vai ter gente concorrendo a governo de estado, deputados. Sim. A gente vai ter mais de 1000 candidatos para deputado federal e estadual. Teremos candidato, pelo menos em metade dos estados ao governo, teremos alguns candidatos ao Senado. Bacana, cara. Porque assim, o que a gente não fez nessa eleição, saiu assim, vem pra cá, sai pro nosso partido.
Todo mundo tem que ler o nosso livro amarelo, que é o nosso livro de propósito, tem que andar com as nossas bandeiras. Não existe divisionismo interno, é um partido que não tem faccionalismo. Então, não existe, por exemplo, como acontece, vou dar um exemplo, no Novo. No Novo, os candidatos a deputado vão apoiar o Flávio, de maneira clara. Estavam ontem lá, ninguém foi com o Zema criticar o Flávio, né? Ficou todo mundo quieto. Porque o eleitor deles é bolsonarista. Então, eles fazem uma campanha para bolsonarista e não conseguem se tornar uma alternativa própria. No nosso partido, absolutamente ninguém pode ter uma postura diferente. Senão você não é um partido. Isso é o básico de um partido político. Você tem um candidato, todo partido apoia o candidato do partido, né? Mas no Brasil isso não é regra. Não é. O Caiado. O Caiado é candidato pelo PSD, do Kassab. Se o Caiado pegar um avião, sair lá de Goiânia e pousar no Rio de Janeiro, ele vai encontrar o Eduardo Paes. Eduardo Paes é candidato a governador pelo PSD. O Eduardo Paes é palanque do Lula. Se ele pegar esse mesmo avião e voar lá pro Maranhão, vai pra São Luís, vai encontrar o Braide. O Braide vai fazer campanha pro Lula. Onde o Caiado vai encontrar um governador ou um líder local que vai fazer campanha por ele? Não tem. Então, o PSD do Kassab é um partido? Não. O PSD do Kassab é um cartório para fazer negócio. Cada lugar se adapta, vamos dizer, ao esquema do lugar, às lideranças do lugar. E aí o seu partido não é um partido. Ele, classicamente, ele não se torna aquilo que, vamos dizer, a ciência política costuma chamar de partido. Se eu tento explicar um partido do Centrão, por exemplo, para um gringo, para um alemão... Não entende? Ele não entende. Como é que vai tomar partido de alguém? Eles não tomam partido unicamente de alguém. Eles assim, mas calma, mas eles não têm uma proposta? Não tem. Inclusive, em vários lugares eles estão com um ou com outro. Eles falam, mas eles não são um partido? Eu falei, sim, não são um partido. Mas por que vocês permitem isso? Porque nós somos brasileiros, né? A gente é leniente com isso, a gente não tem cultura política, infelizmente. A gente é um país que é leniente com corrupção. A gente acha que isso é ser político. A imprensa, só pra vocês pegarem, aplaudiu e falou que foi uma jogada de mestre o Geraldo Alckmin ter virado lulista. O Geraldo Alckmin traiu um eleitor dele de 30 anos. 30 anos ele tinha um eleitor. Aí ele virou lulista. A imprensa, nossa, isso aqui é uma raposa. Cara, isso deveria ser recriminado. A imprensa tinha que estar atacando um comportamento vil. Mas não, porque no padrão brasileiro do que é política, isso é considerado uma manobra inteligente. Pragmatismo, né? Só que aí, o que acontece, né? De pragmatismo em pragmatismo, o país está piorando. E eu tô falando de maneira objetiva. Porque a gente sempre tem que colocar as coisas em termos comparativos. O Brasil, quando comparado às nações de desenvolvimento, ele cresceu tanto quanto elas ou não? Ele aumentou a produtividade ou diminuiu? Então nós pioramos com relação ao mundo que a gente compete. A gente tá tomando pau de Botsuana em renda per capita. Vietnã, que era um regime... que é um regime comunista, tá dando um pau em industrialização no Brasil. A Índia tá dando um pau em saneamento básico. O Brasil ficou para trás. Ele só tem hoje, sendo bem honesto, uma matéria-prima que ele tá exportando, alguns raríssimos casos de sucesso, Porto Digital em Recife, Embraer, o agro, e o mercado consumidor, pobre e endividado. Então, óbvio que deu errado esse modelo, né? Mas aí entra a minha crítica à elite. Especialmente a elite brasileira, especialmente hoje o mercado financeiro, já que estou num podcast que é do mercado ouve. O mercado financeiro tem a mania de achar que é muito inteligente ser pragmático. Só que ele não é pragmático, ele é curto prazista. A maior parte do mercado financeiro, donos de banco e tal, eles trabalham no longo prazo com os negócios deles, mas na hora de tomar decisões políticas eles trabalham no curto prazo. Aí o que acontece? Não é o mercado financeiro que manda no Brasil, não é o grande empresariado, não é a galera tech, não é nada. Quem manda no Brasil são políticos do Maranhão, políticos do Amapá, políticos do Piauí, que são os políticos dos lugares mais mal administrados no Brasil. Mas como eles pertencem a famílias que trabalham no longo prazo, são donos daquelas regiões no longo prazo, eles tomam decisões políticas de longo prazo. Enquanto que a elite política brasileira toma decisões políticas de curto prazo. E é por isso que estavam apoiando o Flávio. E é por isso que... não, o Flávio é uma opção. O Flávio não é uma opção. O Flávio... Os Bolsonaro perderam pro Lula, e o Flávio Bolsonaro é o cara com a maior carga de problemas de corrupção em toda a família. Todo mundo sabe. O Flávio não era uma opção. Nem para caso ganhasse o Brasil se tornar um país sério. Basicamente o Flávio seria uma continuidade dos mesmos escândalos de corrupção, seria um país quebrado, sem nenhuma proposta de Brasil. Mas a galera, não, mas faz preço. Não, porque acho que ele pode indicar um ministro. Pô, galera, até quando a gente vai ficar pensando na migalha? E esse é o problema. A elite brasileira pensa na migalha, num pequeno ganho que pode ter aqui. E eu acho que a gente não pode mais escolher isso. A gente montou um partido que a gente tem que pensar no long run. E como fazer o Brasil ser, nos próximos 30 anos, uma das 5 maiores nações do mundo. Que não é nenhum absurdo pensar que o Brasil pode ser isso. Não é. E é isso que me irrita. Nenhuma discussão política nessas eleições tem como horizonte transformar o Brasil num país que mande. Numa nação que vai sentar numa mesa como essa, com a Rússia, com a China, com a Índia e com os Estados Unidos. Que é a posição que o Brasil tem que ter. Mas hoje não. A nossa posição é tipo
Não, eu sei sambar, sabe? É patético. Carnaval, futebol. Futebol nem tanto mais, né? Não, futebol Então, mas já também assim, né? Mas o que você falou é interessante, porque se eu volto 15 anos no tempo, aliás, mais tempo ainda, né? Eu me formei em 2010 na Academia Militar. Durante a Academia Militar, um dos temas de debate que a gente tinha para exercitar oratória e ideias, né? Era a entrada do Brasil no Conselho de Segurança da ONU. Sim. A gente pleiteava uma cadeira lá. E a ONU, os países todos estão lá, mas tem um Conselho de Segurança que decide tudo, né? Quem tá lá? Estados Unidos, a Rússia, a China, e o Brasil pleiteava, né? Uma posição. E isso nunca veio a acontecer. E realmente a importância do Brasil de lá para cá, ela diminuiu em quase todas as métricas que você vai observar. Então a gente é um país de muito potencial, mas parece ser um potencial que não se transforma em realidade. Eu tenho várias perguntas aqui, você me deu vários ganchos, mas eu queria iniciar por uma, né? Porque o Partido Novo, ele não usou o fundo eleitoral, pelo menos na última eleição presidencial. Essa outra agora eu já não acompanhei tanto. E eu achei que aquilo foi um tiro no pé, cara. Porque, a gente não quer usar esse dinheiro público, acho um absurdo, mas ao não usar eles cresceram menos, né? Na verdade, eles foram engolidos por outros que usaram e acabaram crescendo. Você pretende usar o fundo eleitoral ou não pretende? Pretendo. Sendo muito, muito... A gente tinha a mesma posição do Novo e simplesmente não dá para concorrer fora, por exemplo, aqui de São Paulo. Ou candidatos nossos que têm uma rede social tão grande permita que exista doação privada. Não existe, em alguma medida, doação privada honesta fora aí de alguns estados. O que eu quero dizer, se você está recebendo muito dinheiro privado concorrendo a algo no Piauí, provavelmente tem algo de errado no que você está fazendo e no dinheiro que está entrando. Porque, em geral, são empresários interessados em comprar algum acesso. Favores, né? O famoso crowdfunding, aquela doação sincera, picadinha, que é base, por exemplo, de boa parte da política americana. Não existe ainda no Brasil, em volume, para você espalhar para centenas ou milhares de candidatos. Imagina, só os candidatos vai ter mais, o nosso partido vai ter mais de 1.000 candidatos esse ano. Multiplica por todos os outros partidos. Tem gente doando para isso? Não, não tem. Então temos um problema, claro. Só que todos ou a maior parte, dispõem de muito dinheiro. Então como é que eu vou concorrer com eles em outros estados? Então, sendo pragmático, se eu quero tornar o Brasil um país sério, definitivamente eu preciso eleger pessoas. E para eleger pessoas precisa de dinheiro. É isso, só que o Novo, olha só, eu tenho muitas críticas ao Novo. O Novo tava num período, como nós, otimista com aquele ganho de cidadania. As pessoas estavam falando em, Operação Lava Jato, não tem um bandido de estimação, olha as doações do Odebrecht. Então, havia um otimismo na ideia de que o brasileiro ia participar da política. O que aconteceu com o brasileiro que estava fazendo isso? Ele estava tomando detergente semana passada. Né? O brasileiro que queria mudar a política, ele tá falando, o Flávio, ele só é amigo do Vorcaro, ele pediu um dinheiro pra gravar um filme. Não, isso é absurdo. Isso é completamente insano. Estas mesmas pessoas... Isso é o que apareceu, né? Exato. Não, assim, sendo claro, né, eu já até falando com jornalistas que fazem cobertura. Vazou pela Polícia Federal. E a Polícia Federal vazou pelo Intercept. Se a Polícia Federal vazou pelo Intercept, isso significa que foi a facção da Polícia Federal lulista. E se eles tiveram acesso àquilo, eles têm acesso a mais coisa. Quem tem acesso àquilo também consegue ter acesso, por exemplo, às quebras de sigilo bancário do Vorcário para saber para onde ele mandou esses dinheiros naquele período de tempo que eles estavam negociando. Então eu acho que vai começar uma tortura com o Flávio. Se eu fosse alguém do outro lado, eu não ia vazar tudo de uma vez. Porque aí você vai aos poucos, né? Vai minando todo o capital social dele aos pouquinhos. Exatamente. O caso justifica de uma coisa e fala, não, foi só isso, daqui a pouco aparece mais e mais. Sim. Ainda fica com fama. Aliás, fama não, a realidade é mentiroso, né? Tá mentindo e tá aparecendo cada vez mais coisas. O que saiu na imprensa foi que a equipe do Flávio não sabia dessa transação. E aí teve uma reunião de emergência. Mas como é que você não conta pra gente? E ele, eu não achei importante e tal. Tem um amadorismo muito grande. E assim, muita gente... É que assim, eu vou ser justo agora com a galera do mercado financeiro. Tô falando dos bancões, a galera que fica tomando essas decisões, que criaram o trade Tarcísio, tentaram o trade Ratinho. Eu sempre falava, cara, olha direitinho o grande mapa, assim, pra você perceber que não vai dar. Eu já sempre falei, não tem candidatura Tarcísio. Não faz sentido pra família Bolsonaro permitir pro Tarcísio candidato. Não dá pra ter o Ratinho, porque o Ratinho tá no Banco Master. O Ratinho vai sair um monte de coisa do Banco Master com o Tayaya, lá no Paraná, ele e o pai vão pular fora. Batata. E pelo menos no caso do Flávio, eles ficaram escaldados e ele não tá conseguindo apoio do mercado financeiro institucional, vamos colocar aí. Tem uns influencers e tal que, não, agora é Flávio, mas difícil. Só que mesmo eles têm que entender, o Flávio é o cara com o maior telhado de vidro de todos. Há muito tempo na política, né? A gente estava discutindo isso
hoje, Ah, a no café da impressão- manhã. a impressão Todo mundo que deve tá há ser- muito tempo na política tá sujo. Isso é um grande problema. Você é novo na política, então a gente Não, eu tô 12 provavelmente... anos. Não, eu vou dar exemplo, o Kim ganhou a eleição para deputado federal em 18. O Flávio tá há muito tempo, mas assim, você consegue fazer as coisas sem ser ladrão. Eu vou encontrar, mesmo na direita, bolsonarista, e na esquerda, pessoas que não cometem o crime. Estar na política, você consegue fazer sem se sujar. Você não acaba fechando os olhos pra muita coisa? Lá dentro, Uma você pessoa lá dentro, entendeu? É. Até porque... Eu Assim- falo pra Malu, né? Já me perguntaram várias vezes, você não pretende entrar na política? Eu falo, cara, não, porque o círculo à minha volta seria muito insalubre. Você tem que ficar dando tapinha nas costas de cara vagabundo. que faz um monte de coisa errada, entendeu? É. Você pode até não se envolver, mas você vai ter que apertar a mão do cara, É. você vai estar junto. Você tem que entender o deputado como se fosse uma espécie de um advogado seu que vai ter que ser colocado pra negociar com os bandidos. É isso. E o deputado tem que saber isso. Que ele tá ali numa posição de andar com gente insalubre e ter que negociar e ser simpático com gente escrota. Vou dar um exemplo. Pra passar um projeto de lei, vou dar um exemplo do Kim. Ele precisa convencer vários deputados do Centrão que estão no orçamento secreto. A maior parte dos votos pra passar os projetos vão cair nesses caras. O interesse desses caras não é nem um pouco republicano. Eles sabem que o Kim não é do esquema. Então, existe um limite na relação. Só que você vai ter que lidar com o cara. Você tem que lidar com o cara mesmo sabendo que ele tá desviando o dinheiro da saúde na cidade dele, que ele tá vendendo o voto dele pro governo dentro de uma determinada circunstância. É muito escroto. E assim, é cada vez mais escroto com quanto você vai entrando. E conforme você vai afundando nisso, você vai percebendo que a política, especialmente a brasileira, é uma das coisas mais, desculpa o termo, escrotas do mundo. Eu quis fazer esse mergulho, e eu tornei minha pré-campanha uma espécie de uma terapia sobre o que é a política brasileira. Que eu quis fazer isso para as pessoas. Porque todo mundo fala assim, o problema do Brasil é o STF. A STF é um problema no Brasil desde 2012. Se a gente falar que o problema é o STF, a gente tá olhando um recorte imediato de um problema que é consequência de algo maior. O STF é consequência de um sistema político que necessariamente é corrupto e que precisa da Suprema Corte garantindo esses elementos. Tanto que os superpoderes do STF vêm no fundo de um acordão que foi proposto pelo Romero Jucá, que é lá de Roraima, naquele famoso áudio que vazou dele, que a gente precisa fazer um grande acordo com o Supremo e tudo. E ali estava dando a linha do que precisava ser feito com o Alexandre de Moraes, do inquérito, de destruir a Operação Lava Jato, e depois ele indo pra cima do Bolsonaro, ou seja, todo aquele desenho foi um desenho que esses caras montaram. Mas o que é a política brasileira? Quando eu comecei a rodar interior do Pernambuco, interior do Ceará, interior do Maranhão, eu comecei a olhar, cara, e eu comecei a mostrar para as pessoas, isto aqui não existe, isso aqui é uma fantasia, milhares, estou falando milhares, bem no plural, de cidades que não têm a menor capacidade de sustentar, que vivem de dinheiro que é coletado de você, que tá aqui, dele que tá ali atrás do monitor, das pessoas que estão assistindo. Esse dinheiro vai pra lá, esse dinheiro é roubado quase sempre, as emendas que saem de Brasília e vão para esses municípios são desviadas, a população vende o voto pro político corrupto, a população não exige nenhuma melhoria em termos de indicadores de saúde, segurança, educação, nada, e ela vai vendendo o voto dela, e esse jogo vai rodando, e esses caras, em última instância, são os caras que elegem os deputados do Centrão, que em Brasília vendem o voto, que estão em todos os esquemas de corrupção, que acabam colocando, vamos dizer, no TCU, nas famosas indicações que ninguém acaba vendo, Tribunal de Contas da União, os tribunais de contas estaduais, ministros do STF, seus representantes, e aí você percebe aquilo que eu falei no começo do programa, que nós somos administrados por pessoas do Amapá, de Roraima, do Maranhão, do Piauí, e isso não faz nenhum sentido. Vou dar um exemplo aqui, uma analogia, não sei se estou falando demais, tá? Que essa analogia é bem cabível. Imagina a União Europeia. Na União Europeia, você tem países que estão em condição melhor, condição pior. Mas quem manda é a Alemanha e França. São as maiores potências econômicas, militares, onde há boa parte da criação, os empregos de qualidade. Beleza. E aí você tem os países menores, que eles têm que obedecer critérios, inclusive, para continuar recebendo dinheiro, como foi a Troika funcionando na Grécia, em Portugal, etc. Agora imagine se a União Europeia fosse, de fato, administrada por gregos, portugueses e irlandeses. Eu amo esses três países. Dito isso, não faz sentido. Sim. O Brasil é isso. Ele é uma federação em que São Paulo, Paraná, Minas são administrados pelo Alcolumbre do Amapá. Que o Ciro Nogueira, do Piauí, manda na gente. E qual o problema disso? Não tenho nada contra o Estado em si. Agora, é como você pegar a pessoa que tem o pior Estado, com os piores indicadores, com as piores práticas políticas e botar pra mandar nos outros lugares. E isto é o que tá. Isso, em última instância, é o que gera o STF com superpoder. É isso que, que gera os altos impostos que a gente paga, que gera corrupção, que gera a impossibilidade de você ter um país sério. Só que ninguém nunca teve coragem de botar o dedo nessa ferida. E eu falei, vou colocar, porque o verdadeiro sistema é esse.
Ah, não, o sistema, sei lá, o André Esteves sentou com o Alcolumbre. Não, o sistema é diferente. O sistema começa com um prefeito, uma cidade de 2 mil habitantes, cujo orçamento vem 97% de repasses da União. O sistema começa ali. E ele vai avançando para os políticos, para os grandes deputados, para os grandes senadores, e aí esses caras fazem um esquema em Brasília. E esse é o problema que faz que o Brasil não dê certo. E como acabar com isso, cara? Porque o Giordano Bruno, ele tinha uma frase que era muito interessante. Ele falava que é muita ingenuidade pedir para aqueles que têm o poder para reformarem o poder. E aí digamos que você seja eleito, mas tem uma base forte no Congresso. E o STF também tá lá, né? Porque hoje em dia ele também... vocês legislaram isso? Não quero. Não vai ter. E esse é um esquema muito rentável para quem tá na política já há bastante tempo. Como você disse, tem um pessoal que tem dinheiro, que quer fazer políticas de curto prazo, mas esse pessoal pensa a longo prazo, em intervalos maiores, né? E, inclusive, eu fico curioso para saber a sua opinião sobre se tem alguém realmente que manda no Brasil, dado o que o Vorcaro fez. Porque o Vorcaro, ele era um banqueiro de um banco pequeno, que ficou médio, por conta das captações que ele fez com os CDBs do Banco Master, oferecendo, né, rentabilidades muito mais altas do que o normal que você vê no mercado. E esse cara, ele comprou todo mundo. Porque tem gente de esquerda, tem gente de centro, tem gente da direita, ele basicamente comprou todo mundo. Eu pensei, cara, o Vorcaro fez isso sendo banqueiro médio. O que alguém realmente com muito poder econômico, tipo se o Elon Musk quisesse, ele comprava o Brasil, pô. Sim. Sim. O que o Vorcaro provou é que a ascensão, quando você dispõe de um fluxo de caixa recheado, que é o que eles fizeram com o Credit Sexta, isso alimentou os CDBs deles, e com caixa, com dinheiro na mão, você pode ir comprando quem você precisa comprar e com base nisso você começa a gerar mais dinheiro. Ele entra num ciclo virtuoso em que o grande ativo é a compra da autoridade. A autoridade é a chave que você abre para você fazer mais dinheiro. Eu tava vendo, por exemplo, tô fazendo aqui um podcast para meter provocação aí para muita gente, pro Tarcísio. Tarcísio recebeu doação do Fabiano Zettel, ligado ao Vorcaro. O Tarcísio fez uma venda muito estranha da EMAI. Por que a EMAI foi vendida pro Tanuri, que é o sócio oculto, o verdadeiro dono do Banco Master? E por que um cara ligado a... Por que a Ambipar estava envolvida nisso e o cara da Ambipar foi parar na Sabesp, que foi privatizada também pelo Tarcísio? Por que o Tanuri, após comprar a EMAI, ele sai fazendo emissão de dívida e essa emissão de dívida foi utilizada para comprar títulos do Let's Bank? Ele comprou uma estatal para emitir dívida e comprar títulos do Let's Bank. Aí o mesmo Tanuri vai no Paraná do Ratinho, parceiro de negócios dele, e aí ele compra... Foi a Copel... E fez a mesma coisa com, acho que não sei se foi o Will Bank ou com o próprio Banco Master. Ou seja, cada chave de acordo político que você abre uma porta em que você tem possibilidade para emissão de mais dinheiro e de dívida, e aí você vai rodando aquele sistema. Até uma hora que o sistema, essa pirâmide ia colapsar, e aí eles foram enfiar ou no FGC ou no BRB. Era o plano dele. Essa ascensão, a gente percebe que ela é muito fácil. Eu conversando até com pessoas no mercado financeiro, os grandes banqueiros brasileiros se assustaram. E se você reparar, o plano era perfeito se não fosse o Banco Itaú. Porque quem fez aquela famosa matéria do Piauí, que, né, começou a falar, olha, tá acontecendo um negócio muito grande, que era o caso do Vorcaro, foi basicamente a mando da família dona do Itaú. E o Itaú falou, cara, isso aqui é inaceitável. E ele foi pra cima. E aí o sistema financeiro tradicional, normalmente Itaú, foi pra cima do Vorcaro, e aí entra a Rede Globo, e aí todo mundo vai olhando e falando, nossa, o cara comprou todo mundo. E essa é a verdade, ele comprou absolutamente todo mundo. E foi rápido e fácil. O que eu acho, porque foi rápido e fácil. O escândalo do Master, ele acelera mesmo quando acaba a Lava Jato. E quando não tem mais prisão em segunda instância, e quando todo mundo entendeu que se não tem mais prisão em segunda instância, basta ter contatos no STF e no STJ, que você pode fazer os grandes negócios brasileiros e nada vai acontecer. Eu acho que foi essa motivação do... Pô, ficamos entre 2014 a 2020, todo mundo morrendo de medo que a Operação Lava Jato vai te pegar, todos os amigos foram presos, sabe? Os caras do PMDB foram presos, os caras do PT foram presos, tá todo mundo preso, Marcelo Odebrecht foi preso, puta, acabou, vamos voltar pra festa. Aí eles soltaram aquela energia roubalhenta deles, de anos de retenção, ali, e acharam nada vai acontecer. É por isso que o Alexandre de Moraes tinha um contrato lá com a Viviane Barsi, é por isso que o Toffoli entra no jogo, todo mundo entrou. É curioso que o valor que o Flávio pega pro filme seja basicamente o mesmo valor que o Alexandre de Moraes pega no contrato com a esposa dele. A gente começa a olhar essas coisas e fala, ó, todo mundo entrou no game. E realmente todo mundo entrou no game. E o desenho que é feito é para nada acontecer. Agora você falou uma coisa muito interessante que é, o sistema não vai querer se autorreformar. E não vai. Não vai. O desenho está sendo feito por todos.
envolve os Bolsonaro, envolve o PT, envolve o próprio STF, é saber quem vão ser os bodes expiatórios e vão ser jogados pro sacrifício, para você ter o menor dano possível pros agentes. É um equilíbrio instável, é meio quase teoria dos jogos. Não pode ferrar muito pro Flávio, se não abre uma porta que vai poder ferrar muito para outro. Então, todo mundo tem que, né, aquela famosa ninguém solta a mão de ninguém, versão de esquerda à direita, de todo mundo envolvido. Então, acho que tem um equilíbrio instável. O que a gente precisa fazer? É a tese das contra-elites. Nós temos que formar uma contra-elite. E o que é uma contra-elite? Não é só o povo que resolve, porque o povo tá tomando detergente, e o povo tá, assim, o povo no Centro-Sul tá tomando detergente pro Flávio, e o povo no Nordeste tá agradecendo que o Lula vai dar um vale-gás. Ou seja, o povo, nunca é o povo que resolve as coisas. Você tem que formar elites, pessoas em posição de poder com esclarecimento, que vão ajudar a desatar esse nó. E aí, por isso que eu fico desesperado com a galera de mercado financeiro, galera do empresariado, galera do agro, que não tem saco pra entender isso. Que se a gente organiza essas pessoas certinho, você começa a quebrar esse jogo. Como eu disse, o escândalo do Banco Master precisou de um Banco Itaú pra você desmontar. Esse jogo só existe porque o Itaú quis. E não é que o Itaú é lindo, maravilhoso, não tô fazendo defesa nenhuma do Itaú. É porque ele virou um problema pro Itaú. Que tal as pessoas terem uma visão mais de longo prazo? E que tal a gente organizar pessoas que na prática não têm poder? E sendo bem claro, qualquer empresário aqui em São Paulo tem muito menos poder do que um político do Maranhão. É um exagero em alguma coisa, mas proporcionalmente não tem comparação. Então, nós somos uma contra-elite. O Brasil produtivo é uma contra-elite. O Brasil que quer trabalhar e viver dos próprios recursos é um Brasil que tem que se rebelar contra esses caras. Por isso, quando eu vou no Nordeste, e por isso que eu cresci nas pesquisas do Nordeste, eu encontro um maranhense, eu falo, você tá puto, né? Você tá puto que você tá ralando e você tá vendo um cara do teu lado aqui vivendo de Bolsa Família e arrumando um emprego na prefeitura. Ele tô puto mesmo. Tô pistola, tô com você. Então, esse cara é nosso aliado. A gente tem que se aliar com todo mundo que quer trabalhar e produzir e a gente formar uma frente pra derrotar os vagabundos, porque os vagabundos não são muito inteligentes, eles só são ousados. Gostou do vídeo? Então se inscreva no canal Rugido Cortes para não perder os próximos conteúdos. Deixe seu like e comenta aqui embaixo o que você achou. Sua opinião faz toda a diferença.